Boa noite, povo de Deus, escolhido do Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite para ouvir as verdades do reino. Enquanto o Diogo se ajeita aqui é assim. O inimigo passa na frente, a gente já sapeca logo, que é para aproveitar, não perder a viagem. É, Diogo? Cheio da unção, povo de Deus, escolhido, glória a Deus. Que lindo é andar na presença do Senhor e ouvir a voz do Espírito de Deus. O tempo inteiro a gente está sendo vigiado pelo Pai. Vamos aqui ver uma passagem na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 19. Eu estava essa semana lendo essa passagem, e é tão lindo quando você começa a entender por que Jesus veio, para que Ele veio, o quanto que Ele suportou por mim e por você. E aí o Espírito Santo começa a nos levar a cada situação que a gente já viveu, que a gente já passou. Cada um de nós aqui temos uma história, e se a gente fosse sentar para conversar, ia ocupar um bom tempo das nossas vidas. E nós fomos, cada dia que nós passamos nessa história, nós fomos lapidados pela presença do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes a gente nem percebia. Vamos ler aqui, diz assim, Evangelho de João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos o que eles iam viver, o que eles iam passar. E nós, como os discípulos de Cristo também, muitas vezes nós sofremos essas perseguições e nós achamos que é natural, que é coisa do mundo. Não, nós estamos sofrendo por quê? Porque Jesus nos escolheu. E o mundo aborrece aqueles que são escolhidos. Então, às vezes, lá no trânsito, lá no trabalho, com os vizinhos, muitas vezes nós sofremos alguns ataques, algumas perseguições, e nós não sabemos por quê. Por quê? Porque você tem a luz de Cristo. Você é a carta de Cristo. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E aqui, se você for ver, cada vez que Cristo fala a respeito da nossa identidade como filho, nós começamos a entender que nós estamos no caminho certo, no lugar certo. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, que bom nós estarmos aqui para entender que nós somos seus filhos. O Senhor nos chamou nessa noite com um propósito, e eu creio que desde o começo dessa reunião, o Espírito Santo já começa a tratar em cada coração escolhido por Ti para estar aqui nessa noite. Aqueles que estão através dessa live também, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar em cada coração, Pai. Que nós possamos entender a identidade de Cristo, revelada em Cristo em nós, Pai. Nós fomos chamados com o propósito de levar a Tua palavra, de propagar o Teu Evangelho, de dizer que o Senhor é bom o tempo inteiro, o tempo todo. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade nesta noite de entregar as nossas vidas como sacrifício de adoração ao Senhor. Que a palavra dessa noite seja impactante, venha trazer confronto em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, unge o nosso pastor, abençoa ele, que ele possa ser usado como nunca antes nessa noite, Pai, para trazer os Teus prodígios e as Tuas maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós, e nós estamos aqui por causa deste amor, Pai, o amor de Cristo lá na cruz, para que nós tivéssemos vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? A palavra do Senhor diz: entrai na presença do Senhor com gratidão, com alegria. E é um privilégio estarmos aqui mais uma noite para louvar a Ele, amém? Vamos cantar e agradecer ao nome dEle nesta noite? Vamos declarar que Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Diga a Ele: Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é. Diga: Deus é bom, o nosso Senhor é bom conosco. Vamos louvar. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Eu Te adorarei, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Declare: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Só a igreja de cara: Te adorarei, Te adorarei. Declare o seu amor e diga isso a Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei
por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom conosco. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Glória Aleluia. a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. É na presença do Senhor que nós somos renovados. É na presença do Senhor que nós somos fortalecidos. Então você fez uma boa escolha nessa noite, porque você vai sair daqui totalmente renovado no Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus é o que nos causa alegria, a paz que o mundo não conhece. Então você veio ao lugar certo nessa noite. Então que em nome de Jesus você permita que o Espírito Santo de Deus renove a sua fé, renove a sua alegria, porque na presença do Senhor há abundância de alegria preparado sobre você, sobre a sua vida. Aleluia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Aleluia. Glória a Deus. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição? Pra que se preocupar? E com as dores do meu coração? Pois a presença de Deus, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, diga a Ele, Santo, Santo. É isso que nós queremos dizer nessa noite, Pai. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Seja renovado. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Diga nessa noite, se tua presença só traz alegria, tua alegria, a alegria do Senhor está aqui nessa noite. Tua alegria é a minha força, seja fortalecido. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. É minha força, Senhor. Tua alegria é a minha força. Tua
Tua alegria é a minha força. Senhor, renova as nossas forças nessa noite. Nós entregamos, Senhor, todo o fardo pesado demais. E nesse momento, nós preparamos esse ambiente para aquilo que o Senhor tem a fazer, através da palavra que será ministrada nas nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos sair daqui totalmente renovados, transbordados e cheios daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, com a palavra revelada do céu sobre nós, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias, aleluia. Boa noite, igreja do Senhor. Pode sentar, abençoado. Assim como nós declaramos nesta canção, a alegria do Senhor é a nossa força. Perceba o que essa palavra diz. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria de começar perguntando para você, será que o Senhor está olhando para você, para o seu coração, para a sua vida e encontrando alegria em você? A alegria do Senhor é nossa força. Quando Ele se alegra com aquilo que nós somos, com aquilo que nós estamos fazendo, a força vem sobre as nossas vidas. Porque melhor é alegrar o coração de Deus do que alegrar a nossa carne, do que alegrar os nossos desejos, as nossas vontades. Vocês entendem isso? Então, quando nós renunciamos algo para estar diante da presença de Deus, eu tenho certeza que o coração dele se alegra. O coração dele se alegra por estarmos aqui nesta noite. Você pode levantar as suas mãos e dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu quero a tua alegria. Eu estou aqui, porque eu quero alegrar o teu coração com a minha vida depositada diante do altar. Amém? Vida depositada diante do altar de Deus. Vida entregue diante da presença de Deus. Vamos iniciar esse culto declarando isso em nome de Jesus. Amém? Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Bem-vinda, como que é seu nome? Rosilene, seja muito bem-vinda, que você seja amada pela igreja, que você seja muito bem recebida aqui no nosso meio. O nosso pastor, vocês já perceberam, o Everaldo orou pelo pastor Alberto, mas o nosso pastor hoje não poderá estar presente aqui, mas ele está se preparando para fazer alguns exames que ele precisa fazer amanhã, alguns procedimentos que ele precisa cumprir hoje, então por isso ele não pôde estar aqui. Hã? Recebo, é claro que eu recebo. Eu estava lá no fundo. Daniel, eu recebo. Recebo sempre. Porque a gente tem que ser desses, né? Passou a bênção, você agarra. Você não pode deixar passar. Recebe. Não foi sobre a sua vida, mas já que é você que assumiu, então, né? Receba, Everaldo, em nome de Jesus. Amém? Quero dar as boas-vindas também a quem está cultuando online. Quero dizer que, em nome de Jesus, a palavra tem poder para transformar a vida de todos aqueles que, mesmo online, se dispõem a colocar o seu coração e a sua vida diante do altar de Deus. Amém? Bom, como eu estava falando, nós precisamos alegrar o coração de Deus. Nos dispor à palavra é alegrar o coração de Deus. É tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo para ele. E nós precisamos saber disso, entender isso, discernir isso. Amém? Nós estamos aqui, como eu estava falando, para entregar um culto ao Senhor. E quando nós entregamos um culto ao Senhor, nós estamos entregando louvor e adoração a Ele. Amém? Uma das formas de entregar louvor e adoração a Deus é também através da nossa vida financeira. A palavra diz que Abraão entregou o dízimo de tudo. De tudo. Abraão entregou o dízimo de tudo. O irmão saiu. Abraão entregou o dízimo de tudo. Quando nós olhamos para a história de Abraão, para aquilo que Abraão viveu, nós vemos que Abraão era um homem extremamente obediente a Deus. Era um homem que temia a Deus e que queria, assim como nós estávamos falando aqui no início, alegrar o coração de Deus. Também na área financeira, Abraão
tomou atitude, posicionamento. Cadê o Eduardo? O Du está lá em cima. O Du, posicionamento. Abraão tomou, é que ele me imita falando que eu falo posicionamento, mas eu preciso falar que posicionamento é uma chave muito importante para a vida daquele que quer obedecer a Deus. Amém? E Abraão tomou posicionamento de agradar o coração de Deus. Ele tomou o posicionamento de entregar a Deus tudo, todo o seu dízimo. Entregar toda a sua vida e obedecer a Deus por completo. Na área financeira, nós precisamos também aprender a entregar, não somente os 10%, mas entregar tudo, porque Ele é dono de tudo. Eu não estou falando aqui para você trazer todo o seu salário, mas eu estou falando que você precisa separar a sua oferta de gratidão a Deus e também consagrar o restante para que seja usado da forma como Deus quer que seja usado. E também consagrar o restante para que você possa gastar, não gastar, mas administrar o seu dinheiro com a sabedoria de Deus. Administrar o seu dinheiro também para agradar o coração de Deus. Nós temos a oportunidade em todo culto de trazer os nossos dízimos, de trazer as nossas ofertas. Nós estamos num mês em que está sendo pago aos trabalhadores o 13º, e muitas vezes a pessoa pensa assim: eu já dou o dízimo do meu salário, então eu não preciso dar do 13º. Abraão deu o dízimo de tudo. Ele nos deixou esse exemplo. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor o melhor que nós podemos. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor o nosso coração. E como eu estava falando, não somente os 10%, mas tudo, para que seja administrado da melhor forma. Amém? Eu não sei, podem se preparar, irmãos. Eu estou falando de finanças, sim. Eu não sei se você trouxe seu dízimo, eu não sei se você trouxe a sua oferta. Se você não trouxe hoje, prepare para trazer no domingo. Mas se dispõe o teu coração a obedecer a palavra de Deus. Assim como nós cantamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Também é uma forma de alegrar o coração de Deus, separar os nossos dízimos, separar as nossas ofertas. Também é uma forma de alegrar o coração de Deus, entregar o nosso melhor diante dEle. Amém? Separe o seu melhor, separe o seu dízimo, separe a sua oferta e traga ao altar, ofereça ao Senhor como um sacrifício, o seu melhor. Amém? Os colaboradores estão, os diáconos, colaboradores, servos, pastores, presbíteros, o povo de Deus, está aí com os envelopes. Você pode levantar a sua mão e eles vão até você e entregam o envelope. Você pode fazer através do Pix. Vai conseguir colocar aqui o Pix? Se não conseguir, tem o CNPJ atrás do envelope, você pode consultar aí, que é a chave Pix. E você pode também ofertar, dizimar, através da maquininha de cartão que está ali com o pastor Daniel. Amém? Separe o seu melhor para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, coloque em pé, ela vem pela manhã. Eu creio,
eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós abençoamos cada semente lançada diante do teu altar. Nós abençoamos cada dízimo, cada oferta. Nós colocamos diante da tua presença, Pai. Queremos que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado. E por isso fazemos parte do teu reino, entregando nossas ofertas, entregando nossos dízimos. Que em nome de Jesus, através da fidelidade do nosso coração, possa haver o transbordar da tua bênção. Possa haver o transbordar dos frutos. Em nome de Jesus nós cremos que cada semente lançada irá glorificar o teu nome e trazer sobre as nossas vidas bênção sem medida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, gente. Abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. A palavra diz assim, a partir do versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou ler mais uma tradução aqui. Porque as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Esse é um culto de libertação pela palavra de Deus. É um culto onde nós aprendemos a respeito de libertação. O pastor tem trazido aqui palavras a respeito de libertação. Nós sabemos que existem possessões demoníacas. Nós sabemos que existe ação de demônios sobre a vida das pessoas. Mas acima de tudo isso, nós precisamos saber que a intenção do diabo é criar na nossa mente fortalezas para que nós sejamos impedidos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos entender que as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele era um militar, então ele usa essa linguagem militar, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir toda e qualquer fortaleza.
Eu não sei se sobre a sua vida ainda existe alguma fortaleza, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que todas as fortalezas do diabo caem por terra na sua vida, que a sua mente é renovada, que o seu coração é tocado e que sua vida é totalmente entregue ao Senhor. Amém? As armas da nossa milícia não são carnais. Eu gostaria de perguntar para você. O diabo, ele começa a nos atacar, a atacar uma pessoa onde? Me digam. Teve gente que respondeu. Pode falar alto que vocês acertaram. Mente. Na mente. A mente é o campo de batalha do crente. A mente é onde o diabo nos ataca em primeiro lugar. Muitas vezes nós achamos assim, estamos passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta, e nós logo dizemos, o diabo está furioso, está me atacando. Mas a verdade é que, antes de te atacar dessa forma, no reino espiritual, tentando fazer entrada na sua vida, ele ataca a sua mente. Por isso nós precisamos ter clareza do que Deus quer para as nossas vidas, porque a mente é de verdade o campo de batalha do crente. A mente é de verdade onde o diabo lança setas para fazer com que a gente desista, para fazer com que nós vacilemos na fé, para fazer com que fortalezas sejam criadas na nossa mente, para fazer com que a gente não viva a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro ponto, para que você consiga vencer, usar as armas espirituais, usar aquilo que o Senhor deixou para você vencer toda e qualquer estratégia do diabo, você precisa, em primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Não existe como você entrar numa guerra com o diabo sem conhecer a palavra de Deus. Não existe a menor possibilidade de você sair vitorioso de uma guerra com o diabo, de um ataque do diabo, sem você entrar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma das principais armas que o Senhor deixou à nossa disposição para que nós possamos nos posicionar, Eduardo, e vencer o diabo. E vencer toda e qualquer guerra. E vencer toda e qualquer estratégia do diabo. As armas não são carnais. As armas são espirituais e poderosas em Deus. Poderosas não na nossa própria força, não na nossa própria vontade, não naquilo que achamos, mas poderosas em Deus para destruir toda e qualquer fortaleza. Quando a gente fala de fortaleza, o que é uma fortaleza? Lá no Velho Testamento, nós vemos que fortalezas eram construídas para a proteção da cidade. Eram muros muito altos que eram construídos ao redor da cidade para impedir a passagem do inimigo. Só que muitas vezes nós usamos essas fortalezas não como proteção, e sim como impedimento para a ação de Deus. Ou seja, ao invés de usarmos fortalezas espirituais, fortalezas que são armas de Deus, fortalezas que vêm de Deus para nós, nós permitimos que o diabo crie fortalezas e que essas fortalezas impeçam a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, a renovação da nossa mente é através da palavra de Deus. Eu não sei se você entrou aqui hoje com alguma fortaleza, mas eu vou citar algumas. O medo, o sentimento de rejeição, o sentimento de incapacidade, o sentimento de que nada vai conseguir na vida, o sentimento de que Deus te abandonou, que todos te abandonaram, a falta de perdão, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o orgulho, a rejeição, tudo isso são fortalezas que o diabo tem muitas vezes trazido sobre a vida de algumas pessoas para impedir que essa pessoa viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas as armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, para destruir qualquer fortaleza.
A palavra de Deus ainda continua. Destruímos vãs filosofias e arrogância. Algumas traduções diz toda altivez. Sabe o que a Bíblia está falando de altivez? Aqui, filosofia está falando daquilo que é contrário à palavra, né? Daquilo que se crê que contraria a palavra de Deus. Altivez está falando tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Então, por exemplo, muitas vezes os seus achos são colocados acima de Deus. Muitas vezes as suas vontades são colocadas acima de Deus. Isso também é altivez. E nós precisamos fazer com que essas altivezes, não sei se essa palavra está correta, alguém me ajuda? Altivezes existe? Não sei. Toda altivez caia por terra. Toda altivez que, porventura, possa estar em nosso coração, precisa cair por terra. Então, fortalezas, sofismas ou filosofias, orgulho ou altivez. Tudo isso pode ser quebrado, porque nós estamos usando as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se eu usar uma arma carnal para destruir uma fortaleza de medo, ela vai funcionar? Me digam. Se eu usar uma arma, ou que arma carnal eu poderia usar para destruir, por exemplo, o orgulho? Tem arma carnal que destrói o orgulho? Não. Usar a arma carnal para destruir, sei lá, o sentimento de rejeição? Não. Então, para a destruição de todas essas fortalezas, nós precisamos usar armas espirituais. Precisamos usar aquilo que Deus nos deixou. E eu já dei a primeira dica, que a palavra é a primeira arma que Ele nos deixou. Para destruir todo o sofisma, toda a crença que é contrária à palavra de Deus. E para destruir também toda a altivez. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus sobre as nossas vidas. O versículo continua. Destruímos vãs filosofias, arrogância, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que tudo isso tenta nos levar para longe do conhecimento do que Deus é. Do conhecimento do que Deus faz. Do conhecimento do que Deus pode fazer em nossas vidas. E dominamos todo pensamento carnal a fim de torná-lo obediente a Cristo. Existe um segredo aqui. A Bíblia aqui nos diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento obediente a Cristo. Obediente àquilo que Cristo fez. Eu costumo fazer isso, o Daniel sabe. A gente passa por algumas situações na vida. Acho que vocês também, né? Não sou só eu. Não é? Não tem aquela situação que você quer, tipo, agir na carne mesmo. Você quer explodir. Você quer usar toda a sua força, mas não a força de Deus. Eu sempre chego diante de Deus e falo assim, em meu lugar, o que faria o Senhor? Em meu lugar, o que Jesus faria? E agindo dessa forma, eu acabo levando todo o meu pensamento obediente a Cristo. Perguntando o que Jesus faria no meu lugar, nos meus passos, nas minhas caminhadas, nas minhas atitudes, eu sempre tenho a resposta que a palavra mostra. Como Jesus reagiu a alguma situação, como Jesus respondeu a determinada situação. Nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que, se eu sou uma seguidora de Cristo, meus olhos têm que estar fixos nele. E se alguma situação tenta me tirar de segui-lo, eu preciso sempre, tropecei, deixa eu voltar. Caí, deixa eu voltar. No meu lugar, o que Jesus faria era isso. No meu lugar, o que Jesus faria agiria dessa forma. E fazendo isso, eu estou levando todo o meu pensamento obediente a Cristo. Amém? A mente é o campo de batalha do crente? Sim. É aí que o diabo vai te atacar, na sua mente. A guerra espiritual mais intensa não acontece no céu, acontece primeiro na sua mente.
A Bíblia nos mostra claramente momentos em que pessoas foram tentadas, deram brecha para o diabo e o diabo entrou nessa pessoa. Ou seja, antes da possessão, existe a tentação. Antes da possessão, existe a prova, né? Se você vai permitir que o diabo entre ou não. A Bíblia diz assim, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando lugar para repousar. E não encontrando, ele volta para o lugar de onde saiu e leva consigo outros 7. E se torna o estado daquela pessoa pior do que o primeiro. O ponto que eu quero destacar aqui é que sempre o diabo, o nosso adversário, ele vai tentar procurar repouso. E a porta aberta que ele encontra, muitas vezes, para fazer a entrada, para tomar posse do ambiente, é nas emoções, é na nossa mente. A Bíblia fala, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. A Bíblia fala a respeito de Judas. A Bíblia diz, eu acho que é Lucas 15. Lucas 15 não, no Lucas 12. Deixa eu só... Lucas 12. Eu vou falar, aí vocês tentam achar o versículo, tá bom? A Bíblia fala que Judas, antes de trair Jesus, ele foi tentado. E lá no capítulo final, a Bíblia fala, e Satanás entrou em Judas. Então, primeiro ele foi tentado, abriu brechas, permitiu a passagem, e aí ele acabou permitindo a entrada de Satanás. A Bíblia diz também que Eva, antes de cair no pecado, ela foi tentada. Ela foi tentada. Tentada de que forma? Me digam. De que forma Eva foi tentada? Capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Eu queria o versículo anterior, no começo desse capítulo, que fala que ele foi tentado. Eu acho que é 12 mesmo, capítulo 12. Bom, mas vocês entenderam. Satanás entrou em Judas porque ele permitiu a entrada. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Está vendo? O diabo primeiro, ele tentou a Judas. De que forma? Através de voz. Falando. É dessa forma. Eva caiu porque ouviu a voz do diabo. Judas caiu porque ouviu a voz do diabo. E nós podemos olhar tantas outras histórias na Bíblia em que pessoas caíram, servos de Deus caíram, porque deram abertura para a voz do diabo. O próprio Jesus ouviu a voz do diabo, vocês sabem disso, né? Mateus capítulo 4, vamos ler? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Primeiro ponto aqui. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi quem? O Espírito de Deus. Espírito com letra maiúscula. E quando está escrito com letra maiúscula, está falando a respeito do Espírito de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Jesus, ele era um homem forte no sentido de emoções, sentimentos, sim ou não? Sim. Mas ó o diabo, ele procurou um momento de fragilidade de Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
ele estava frágil, ele podia cair na tentação. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De novo eu volto aqui. As pessoas que caíram, o exemplo de Judas que eu dei, ele primeiro ouviu, ele foi induzido pelo diabo e depois o diabo entrou nele. Nesse caso, Jesus também estava ouvindo a voz do diabo. O diabo estava trazendo sobre ele uma tentação. Nesse primeiro caso aqui, pedindo para que ele transformasse. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava tentando a Jesus na sua mente, no campo de batalha. Por quê? Olha o que o diabo fez. Se tu és um Filho de Deus, na identidade de Jesus, ele estava tentando para que ele pudesse cair. Se fosse a gente, qualquer um de nós aqui, eu vou falar por mim, mas você fale por você. Se fosse a gente, como assim, se tu és Filho de Deus? É claro que eu sou. Mas na atitude, o que a gente faz? Cai. Né? A gente se levanta para apontar o dedo na cara, até do diabo, se for preciso. Mas na atitude, muitas vezes, caímos. Então, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não falei que uma das armas que o Senhor deixou para nós, a arma espiritual que o Senhor deixou para nós, é a sua palavra? Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem. Está escrito onde? Jesus sabia, Jesus conhecia onde estava escrito. E ele pôde rebater a tentação ali. Ou seja, a voz do diabo, a sua mente, a afronta do diabo, a sua mente, foi confrontado quando ele disse: diabo, está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Quando existe uma manifestação demoníaca, né? Quando existe uma manifestação de um espírito maligno que você tem que expulsar, uma das armas que você precisa usar é a palavra. Porque senão o diabo ele vai tentar fazer com que você caia e você cai. Por exemplo, você é pecador, o diabo vai falar, né? Você vai falar: eu sou pecador, mas está escrito que todos os meus pecados foram lançados no mar de esquecimento. O Senhor já não lembra mais dos meus pecados, porque sou resgatada, sou redimida, sou liberta, sou abençoada conforme a palavra de Deus diz. Você entendeu? Aí o diabo vai estremer, porque você sabe. Você conhece, você tem a sua identidade firmada, posicionada na palavra de Deus. Você tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Isso não significa que você não erra, isso não significa que você não é um pecador. O apóstolo Paulo diz: pecador do qual eu sou um dos maiores. Nós somos pecadores, não existe nenhum sequer que está livre do pecado, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e separados foram da glória de Deus. Todos nós que estamos aqui, desde o mais jovem até o mais velho, desde o mais novo convertido até o mais velho convertido, todos nós necessitamos da graça, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da ação de Deus, da palavra de Deus para sustentar as nossas vidas. Então nós não podemos fundamentar esses ataques que o diabo tem trazido sobre as nossas vidas com os nossos achos. Nós não podemos simplesmente rebater: olha aqui, diabo, eu acho que eu fui perdoada. Olha aqui, seu diabo, eu acho que o sangue de Jesus me redime e me purifica. Olha aqui, seu diabo, você é mentiroso. Tudo que a gente sabe dizer para o diabo é: você é mentiroso. De fato ele é, mas como você vai
poder comprovar para ele que ele é um mentiroso, porque ele vai te tentar. Se você ficar só nessa, você é mentiroso, ele vai olhar para você e você também é. Não é? Então, fundamente a sua vida sobre a palavra de Deus. Fundamente a sua vida sobre o que está escrito. Jesus nos deixou o exemplo. Diabo, está escrito. Amém? Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o diabo, usando a palavra para rebater o próprio Jesus. Não é? Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Joga, se joga. Porque está escrito. Olha lá o que está escrito. Que ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito. E aí? E se Jesus não se posiciona? E se Jesus não assume a sua identidade? Versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito. Tá bom, diabo, está escrito isso sim. Mas também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Não tem necessidade de eu me jogar daqui. Porque eu cumpro propósito. Eu estou parafraseando o que Jesus podia ter dito, né? Eu cumpro o propósito e Deus, o meu Pai, não me pediu para me jogar. Ele pediu para me entregar, não para me jogar. Cala a boca, diabo. Mais ou menos desse jeito. Eu acredito. Né? Também está escrito: não põe à prova o Senhor. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. 9. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. 10. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. A gente poderia continuar lendo aqui. Mas a verdade é que Jesus rebateu as investidas do diabo com a sua palavra. Com a palavra da verdade. Jesus rebateu as investidas do diabo, firmando a sua identidade, sabendo quem ele era em Deus. Ele era um filho de Deus. A palavra diz em João capítulo 1, versículo 12. Abre para mim, por favor, para eu ter certeza. João capítulo 1, versículo... Esse mesmo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quem aqui quer autoridade? Quem aqui? A autoridade já foi lhe dada quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu já ensinei aqui, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos aqui na igreja filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que precisam olhar para a palavra, firmar os seus passos na palavra e ir contra o diabo em toda e qualquer situação, vencendo-o através da palavra, através do que está escrito. Lembra lá das fortalezas? Está escrito diabo. Medo, por exemplo. Está escrito, diabo, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia, de coragem, de intrepidez, de valentia. 2 Timóteo 2,7. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas sim espírito de coragem, de ousadia, de valentia. Palavra. Rejeição. O Senhor é o meu Pai bom, que me adotou como filho. A palavra diz que eu sou sua filha, por isso eu já não estou abandonada. Ele cuida de todas as áreas da minha vida. Palavra.
eu tô com um problema financeiro. Diabo, a palavra de Deus diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você não tem lugar na minha vida, porque eu, como filha, tenho todas as minhas necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. Amém? Você fala assim, como que você aprendeu esses versículos? O pastor falou aqui no domingo. PDC, preparação diária de um cristão, versículo atrás de versículo, meditação atrás de meditação, declaração atrás de declaração. Quando você conhece o que está escrito, você não é levado por todo vento de doutrina. Quando você conhece o que está escrito, você pode até vacilar, até cair, mas você volta para a palavra e você cumpre o que a palavra diz e corrige a sua vida. E fazendo dessa forma, o diabo, se treme. A gente chegou, Jesus, essa música vocês não conhecem porque é muito antiga, então não vou cantar. Mas essa música diz assim, que Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. E o diabo, ele tremeu. A gente gostava de cantar essa música. E o diabo tremeu. O pastor fazia assim, né, dona Iracema? E o diabo tremeu. Mas o diabo vai tremer quando houver filhos e filhas de Deus posicionados na verdade. O diabo vai tremer quando houver filhos e filhas de Deus que declaram a palavra de Deus em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Não porque você é perfeito, porque eu já falei que não existe nenhum perfeitinho aqui. Não existe nenhuma pessoa que pode dizer, como eu sou perfeita, como eu sou santa. Eu sou santa porque o Senhor me santificou, não porque depende de mim, não porque eu faço coisas, ou penso coisas, ou declaro coisas que trazem a santidade sobre a minha vida. Eu sou santa porque sou santificado pelo sangue de Jesus, que foi o sacrifício derramado lá na cruz. Amém? Arma que Jesus usou, identidade firmada. Quando o diabo vier te afrontar, mostra a ele que você é um filho e uma filha. Quando o diabo vier te afrontar, mostra a ele que você não se move pelo que vê, pelo que ouve, pelo que sente, mas move-se pela palavra do seu Pai. Quando o diabo vier te afrontar, não sei em qual situação, qual circunstância, mostra a ele que você permanece fiel ao Senhor. Mostra a ele que o seu coração está diante de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, é tanta guerra, é tanta luta, é tanta luta. Mas deixa eu perguntar uma coisa, quem está prostrado diante de Deus, diante da sua palavra, tem como ser derrubado? Não tem, porque já está prostrado. Entenda isso. Se coloca diante do altar de Deus. Qualquer situação que se levantar, seja doença, seja afronta, seja confronto, seja fofoca, seja mentira, seja inveja, seja ciúme, seja orgulho, seja qualquer situação. Se você está prostrado diante da presença de Deus, o diabo não pode te derrubar, porque você já está onde você precisa estar, guardado, protegido, livre de toda e qualquer acusação. Firme a sua identidade naquilo que Deus quer que você seja, não naquilo que as pessoas dizem que você é. Firme a sua identidade naquilo que a palavra ensina que nós devemos ser, não naquilo que o mundo diz que nós devemos ser. Firme a sua identidade na palavra de Deus, sobre a rocha que é Jesus Cristo, porque aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir Judas, pode vir o diabo, pode vir o que for. Você vai permanecer em pé, você vai permanecer firmado, você vai permanecer obediente à palavra de Deus. Amém? Palavra, identidade, verdade e autoridade. Ele disse para o diabo, está escrito diabo, mas se nós continuarmos lendo, a gente vai ver que o penúltimo versículo é: arreda-te, Satanás. Sai, Satanás! E a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram após exercer a autoridade. Olha, ele foi confrontado. Ele recebeu afrontas na sua mente, nas suas emoções. Mas ele se posicionou como filho, filha
nós, né, filhos e filhas de Deus. E não somente nos posicionamos, como usamos a arma, que é a palavra. E além de usar a arma, usamos a autoridade. Contudo, todos os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes autoridade, poder de se tornarem filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, a palavra diz que nós vamos por todo mundo, pregamos o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Manifestação dos filhos de Deus. Faz quanto tempo que você não ora por uma pessoa necessitada? Faz quanto tempo que você não fala do amor de Jesus para uma pessoa? Você está debaixo de fortalezas espirituais. O diabo conseguiu te paralisar, mas nesta noite eu profetizo em nome de Jesus que você se levanta na autoridade como filho de Deus e toma posse da palavra, não apenas para declarar como um papagaio, mas para viver. Não apenas para abrir a boca e dizer o que está escrito, mas além de dizer, você vive o que está escrito. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, todo sofisma, toda altivez, toda fortaleza cai por terra. Nesse capítulo que nós lemos, né, eu disse que o diabo, ele aproveitou o momento de fragilidade de Jesus. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava com fome, sozinho, fisicamente fraco, e o inimigo falou, alvo fácil. Mas o diabo não sabia que a força de Jesus não estava no poder do seu braço, que a força de Jesus não estava no seu corpo, a força de Jesus estava em saber quem ele era e o que Deus queria para ele. Meu irmão, situação que você está vivendo hoje, você pode pensar e me dizer assim, mas essa situação não tem solução. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Essa situação não tem solução para você, mas a verdade é que Jesus já venceu isso na cruz do Calvário. E que o maior milagre que ele podia fazer por você, ele já fez. O preço pago, sabe? Muitas vezes você pode estar passando por uma situação de doença, de enfermidade, por uma situação de morte. Mas o preço já está pago. Se posicione nessa verdade e viva o que o Senhor tem para a sua vida. Eu não sei se eu compartilhei aqui, mas há algum tempo atrás, há uns 2 meses atrás, eu fui para um velório de uma mulher, da tia do Daniel, que viveu a vida inteira servindo a Deus, que viveu a vida inteira como uma filha de Deus, como uma serva de Deus, e ela faleceu. E aí o marido dela não é cristão, ela orou muito tempo por ele, mas ele ainda, né, eu creio que agora sim, mas ele não frequentava uma igreja. E aí, num dos momentos, este homem estava chorando pela morte da sua esposa, e a neta dele, que também é uma cristã, chegou e falou, vô, deixa eu te falar uma coisa. Ela está vivendo neste momento aquilo que ela creu e orou a vida inteira dela. Aquilo que ela orou e creu a vida inteira. Muitas vezes nós oramos por bens materiais, por conquistas, por vitórias, porque eu quero, Senhor, me dá, eu profetizo, eu tomo posse, eu declaro, e isso e aquilo. Mas a verdade é que o que o Senhor tinha para nos entregar, Ele já nos entregou. A sua vida para a salvação da nossa alma. Por isso, não se permita ser enganado pelo diabo. Por isso, não se permita viver debaixo das garras do diabo. Não se permita viver debaixo de autoridade, daquilo que não deveria ter autoridade sobre a sua vida. Quem tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o nosso Deus, porque Jesus pagou o preço. O diabo, ele é derrotado, fracassado. Ele já marchou em derrota, conforme diz a palavra em Colossenses. E nós precisamos entender isso. Somos filhas
e filhos de Deus, e vamos viver essa promessa sobre as nossas vidas. E o diabo não tem lugar na sua vida, na minha vida. Sabe situação que você está vivendo, que você fala assim, que vontade. Eu vou falar de situação carnal, tá? Porque é a que a gente mais cai. Né? Pessoa se levanta para falar alguma coisa, faz alguma coisa que nos magoa, que nos machuca, e isso vai acontecer. A Bíblia fala que é mister que vem os escândalos, que é mister que isso aconteça. Mas nós, na nossa carne, o que fazemos? Nos levantamos e... Que vontade de... Né? Teve um dia que eu estava assim, irmãos. Que vontade de direita e de esquerda. Nem sei fazer isso, mas eu estava com vontade. Estava com muita vontade. A vontade estava aqui, ó, transbordando. Fui e olhei no espelho. Sabe quando você olha no espelho e fala assim, você consegue, você vai lá e vai fazer isso. Eu fui no espelho, olhei, você consegue, você é filha de Deus. Volta o cão arrependido, sabe? É isso. Por quê? Porque quando a palavra de Deus está no nosso coração, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Esse versículo tem uma profundidade, profundeza não, corta essa parte. Tem uma profundidade tão grande que se nós entendermos, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você pede, Satanás, você não tem parte comigo, porque eu estou em Deus e Ele está em mim, e a palavra dEle está em mim. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso. O diabo ele atacou Jesus na identidade, nas emoções e no propósito. O diabo quer fazer com que você não cumpra um propósito. E por isso ele levanta várias situações, várias lutas, várias afrontas, para que você desvie o foco. Mas nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que o nosso foco não seja desviado. Nós vimos que Jesus, ele disse, né, ele declarou, está escrito, ele responde imediatamente, ou seja, peraí, diabo, que eu vou para casa, eu vou pensar, vou perguntar para o meu pastor, para o líder, para o pastor Everaldo, eu já volto para dar a resposta para você. Não, Jesus respondeu imediatamente ao diabo. E para que você responda imediatamente, você precisa conhecer. Não tem outra forma. Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, esteja em Deus e permita que a palavra esteja sobre a sua vida. Ele usou a palavra, ele confrontou a mentira, ele não dialogou com o diabo, ou seja, não deu chance do diabo, mas veja bem, não, ele não deu chance para o diabo. Ele não negociou princípios, ele não negociou o que estava escrito. E no final ele disse, vai-te, Satanás. E aí os anjos vieram e o serviram. Amém? Deus tem muito para nos dar. O Senhor tem muito da sua palavra sobre as nossas vidas. Não importa quanto tempo de cristão você vai ter, quanto tempo de filho de Deus você tem, o diabo, ele não é... Qual a palavra? Que ele não é criativo. Ele usa da mesma forma, eu olhando para a Dirce, criativo, lembrei, criativa, a Dirce é criativa, né? O diabo, ele não é criativo, ele usa as mesmas estratégias. Quais são os pensamentos, os sentimentos, as vozes que você tem ouvido na sua mente? Não estou falando de voz audível, estou falando assim, não. Tem gente que ouve essa voz assim também. Não, mas não é essa. Eu estou falando daquela voz disfarçada. Daquela voz disfarçada de você mesmo. Daquela voz disfarçada dos meus achos, meus interesses. Aquela voz disfarçada na sua mente, te falando o que você precisa fazer. Vai lá, enfia a mão na cara. Vai lá e tira satisfação. Vai lá, não perdoa, imagina, de jeito nenhum. É esse tipo de voz.
você é fracassado, você é derrotado, ninguém te quer. Você vai casar? Não vai casar coisa nenhuma, ninguém te quer. A voz do diabo na sua cabeça. Se posicione e fala: Deus, a tua palavra diz que tudo quanto em oração eu pedi, o Senhor vai me dar. E neste momento eu oro para que isso aconteça. Quem quer casar, ore pelo casamento. Deus é especialista em abençoar pessoas com casamento. Mas sabe o que a gente fica pedindo para Deus? Me dá, Senhor, me dá dinheiro, me dá posse, me dá bens, porque eu quero ser muito bem sucedido para transbordar pela sociedade. Meu irmão, transborde pela sociedade o amor de Deus. Transborde pela sociedade a palavra de Deus. Transborde pela sociedade aquilo que o Senhor te deu para que você possa ofertar. Não foi o que Pedro fez? Pedro e João? Nem prata nem ouro eu tenho, mas tudo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não foi o que eles fizeram? Na porta do templo, não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, sai debaixo das amarras do diabo. Em nome de Jesus, viva a plenitude do que o Senhor quer. Sabe, se nós conhecemos pessoas opressas, pessoas oprimidas, pessoas que estão debaixo das amarras, das fortalezas do diabo, nós precisamos ensiná-las a palavra. Nós precisamos nos colocar como filhos e filhas em ensinar a palavra. E para ensinar a palavra, nós precisamos aprender a palavra. Por isso, passe tempo com a palavra de Deus. Passe tempo com Deus. Passe tempo conhecendo aquilo que Deus é. Para que o diabo não consiga fazer de você um derrotado, um fracassado, um neutralizado. Que você viva o propósito de Deus. Que você viva a palavra de Deus. Que você viva a plenitude do que o Senhor tem para a sua vida. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Com abundância. Amém? Nós precisamos retirar o direito do diabo falar na nossa mente. Se ele está falando, é porque nós estamos dando o direito dele falar. Então, não sei que tipo de pensamento tem sondado você, que tipo de pensamento tem lhe confrontado, mas você precisa retirar esse direito do diabo. Você precisa impedir que ele fale. Pensamentos ganham poder pela repetição e pela concordância. O diabo fala sua mente e você ainda declara. O diabo fala sua mente, você não presta para nada. Realmente eu não presto para nada. Vamos conversar, diabo. E bate o papo com o diabo. Diabo, está escrito que o Senhor sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. E são pensamentos de bem e não de mal. Nós precisamos declarar a palavra. Você precisa aprender a rejeitar esse pensamento. Você precisa aprender a tornar cativo a obediência daquilo que Cristo fez. Você precisa declarar que Cristo é o Senhor da sua mente. Ele é o Senhor da sua mente. Você se lembra que o pastor costuma dizer que no nosso espírito nós nascemos de novo, mas na nossa mente nós somos renovados. E para que a nossa mente seja renovada, você precisa colocar a palavra de Deus. Isso é a metanoia de Deus, a mudança de pensamento. Ou no mundo corporativo, nas empresas, nos coachings, o mindset. Você precisa mudar o mindset, mas é o que a palavra de Deus ensina. Renovar o entendimento, renovar o pensamento, a mudança do pensamento para que as fortalezas caiam por terra. Cristo é o Senhor da minha mente. Libertação é restauração de governo. Você deu a chave da sua mente para o diabo. Tire as chaves da sua mente das mãos do diabo e coloque nas mãos daquele que precisa ter o governo da sua vida. Quem precisa
precisa ter o governo da sua vida é o Senhor Jesus. Por isso, arranque das mãos do diabo. Diabo, você não é dono da minha vida. Daqui, eu tomo essas chaves de volta e eu coloco nas mãos de Jesus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Cristo governa não somente meus pensamentos, Ele governa toda a minha vida. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de lutar contra emoções e começar a lutar contra as raízes da emoção. Parar de tentar mudar comportamentos sem primeiro mudar os pensamentos. A metanoia que eu estou falando, mindset, a mudança de pensamento. Parar de tentar expulsar demônios que, na verdade, são fortalezas mentais. Você precisa quebrar as fortalezas mentais. Eu não sei qual é a fortaleza na sua vida. Eu exemplifiquei alguns: o medo, a rejeição, o orgulho, a inveja, o ciúme, sei lá. As fortalezas da crise financeira, a doença, a enfermidade. A fortaleza que estiver sobre a sua vida precisa ser quebrada. Declare a verdade de Deus diariamente. O pastor ensinou aqui no domingo. Ele falou a respeito de Nabucodonosor, que por 7 anos viveu com o espírito de loucura, porque deu a chave da mente dele para o diabo. Quando levamos pensamentos cativos, sofismas caem, né? Tudo aquilo que é filosofia humana cai. A altivez é destruída, tudo aquilo que está acima de Deus na nossa vida é destruída. Traumas perdem. Ah, mas eu sofro muito porque eu fui muito traumatizado, porque aconteceu isso. Isso também cai, porque você entende que a sua vida não é o que fizeram com você, e sim o que você faz diante de Deus. Emoções se alinham, a alma encontra paz, o espírito ganha espaço. Cristo se torna o Senhor de verdade da nossa mente. A mente governada por Cristo produz uma vida cheia da graça de Deus. A mente governada por pensamentos produz uma vida presa. Se você é governado por pensamentos, por sentimentos, pelos ataques, pelas setas inflamadas do diabo, você está vivendo aprisionado, sinto muito lhe dizer. Mas você precisa arrancar essa chave e quebrar essas fortalezas, não no grito, mas sim na palavra de Deus, naquilo que está escrito e no posicionamento de identidade sobre a sua vida. Amém? Vamos encerrar aqui. Gostaria que vocês se colocassem em pé, vamos fazer uma oração. Vou fazer uma oração coletiva e depois a gente vai cortar, tá? Como o pastor faz. A gente faz a oração aqui para... Feche os olhos, levante suas mãos. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Nós queremos aprender a guerrear da forma certa. Queremos aprender a vencer todas essas fortalezas, todos os sofismas, toda a altivez, na autoridade investida no nome de Jesus. E não tem como nós tomarmos posse dessa autoridade investida no nome de Jesus, se não conhecermos a tua palavra. Por isso, Pai, nos colocamos diante de ti nesta noite. Queremos aprender a buscar ao Senhor no tempo e fora do tempo. Queremos aprender a declarar a palavra. Queremos aprender a colocar a tua palavra no nosso coração e não nos apartar do livro da lei. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja verdade sobre as nossas vidas e que nós possamos viver o extraordinário do Senhor. Que todo levante do inferno, que toda voz na nossa mente caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Diabo, a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir a você. E você vai bater em retirada e você vai fugir da nossa presença. Nós nos colocamos neste momento diante da presença de Deus, nos sujeitando à sua palavra, nos sujeitando à sua vontade e resistimos a você. Em nome de Jesus, toda a tua voz, tudo aquilo que você tem falado à nossa mente, você não tem parte conosco. Nós somos filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus, vai pegando o teu lixo, vai pegando a tua seta, vai pegando toda a tua investida e bate em retirada. Sai agora,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você precisa de uma oração, eu vou estar aqui orando por você individualmente. Mas nós vamos cortar agora. E aí você pode